Shalom, Reverim, Shalom, amigos, Shalom para todo o povo em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. É sempre uma grande alegria ter você conosco neste grande dia. Encontro nosso às quartas-feiras para estudarmos Maisai Hashelirim, Atos dos Emissários. Ontem tivemos a honra de estudar com o nosso querido Moré Felipe no Momento do Hebraico, onde aprendemos sempre grandes lições e especificamente também a respeito da gramática do hebraico, os detalhes e, como sempre, um comentário a respeito também da porção que se aproxima. Então, meus queridos irmãos, prepare o seu coração para nós ganharmos tempo já desde o início, uma vez que nos propusemos em ter 1 hora de estudo a cada quarta-feira, bem como as demais programações durante a semana da Teshuvah Total. Então, vamos dar início a esse estudo nessa noite da melhor maneira possível e debaixo da graça do Eterno. Desde já quero agradecer a sua participação, a sua companhia. Quero agradecer os comentários, tanto no chat quanto nos comentários aqui no vídeo, certo? Dos nossos irmãos, o carinho que tem por nós e por todos os professores da Teshuvah Total. Eu quero agradecer a todos por tudo que vocês têm feito e pelo carinho de todos vocês, tá bom? Vamos lá. Estamos agora ainda no capítulo 2, no verso 43 em diante, e lembrando que na aula de hoje nós estaremos concluindo, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, o capítulo 2 de Atos, tá bom? Então são os textos finais, certo? E aí nós vamos nos concentrar neles. Então, esse é o nosso objetivo na aula de hoje. Os últimos versículos do capítulo 2. E aqui são os relatos de Lucas, depois dele ter narrado a respeito do discurso de Shimon Kefa diante de seus irmãos Yehudim, que estavam em Jerusalém por ocasião da celebração de Shavuot. Tá bom? Então diz o texto. Vaira nafla al kol hanshamat umoftim veotot ravim nashu bidei hashlichim. E o temor e o respeito caiu sobre toda a alma. E muitos milagres e sinais eram realizados pelas mãos dos emissários. Portanto, um respeito muito grande havia por parte daqueles que passaram a confiar nos ensinos de Yeshua a respeito da obediência à Torá, e eles tinham um temor, um respeito muito grande pelos shalechim, pelos emissários. Emissários esses que, é claro, aprenderam com Yeshua a respeito da Torá. Então, Lucas está agora narrando em sua carta a Teófilo esse detalhe interessante, e é bom nós observarmos isso, porque o texto não diz em momento algum aqui que havia uma sobreposição, haviam debates daqueles que haviam se aproximado, né, daqueles que estavam agora fazendo parte do grupo, juntamente com os emissários. Não havia debate algum, certo? Então não tinha, obviamente, algumas dúvidas eram sim sanadas ao longo dos estudos semanais, das porções que eram realizadas a cada Shabat, que portanto praticadas no seu dia a dia, mas não havia essa tentativa de sobreposição de um em relação ao outro.
mas o respeito estava ali uns para com os outros, tá certo? E diz o texto que muitos sinais e milagres eram realizados pelas mãos, isto é, pelos emissários. Então, enfermos, pessoas que realmente necessitavam ali de uma ação por parte do Eterno através dos Shalichim, dos emissários, e o Eterno assim realizou através de seus servos. Verso 44. Vechol hamamini yashvu kachim yardav vechol asher lachen natnu lachiot lenachalat kulan. E todos que confiavam e todos que permaneciam com os irmãos unidos, juntos, e tudo que existia para eles, davam propriedades para ser de todos, isto é, em comum. Interessante isso, né? Então veja bem, a união entre eles era algo marcante. Vou marcar aqui, né? Estavam unidos, juntos. Isto é, em um só coração, como nós vamos ver mais adiante. No último texto da carta, né? A união era uma das marcas desse grandioso grupo dentro do judaísmo. É interessante, é importante você ter essa noção, é importante você não perder isso de vista, gente, tá? Não foi formado um outro grupo, um novo grupo fora da Torá. Muito pelo contrário, era um grupo dos que confiavam nos ensinos de Yeshua a respeito da Torá dentro da cultura judaica, dentro do judaísmo. Certo? Não tem nada diferente disso. Bom? Então, eles estavam ali sempre juntos. E é interessante notar aqui esse detalhe que diz que tudo que existia para eles davam propriedades para ser de todos. Como assim? É importante lembrar, e aqui vem um raciocínio a respeito do que estava acontecendo. Muito simples, gente. Por que eles repartiam os bens uns com os outros? Lembre-se que estas pessoas que agora fazem parte do grupo dos emissários são pessoas que vieram de outras nações e que, portanto, por ocasião de Shavuot, estavam em Jerusalém para a celebração e que agora vão viver ali em Jerusalém, certo? E nas proximidades. Portanto, como é que eles vão ter suas provisões se eles não fizeram uma viagem realmente para morar em Jerusalém a princípio? Entende? São essas pessoas, principalmente, que vão receber ajuda dos shalichim, dos emissários, e das pessoas que faziam parte já do grupo dos emissários. Tudo bem até aí? Então, não é aquela expectativa de, Yeshua ele vai retornar na semana que vem, então vamos nos desfazer de tudo que nós temos, vamos repartir aí, porque tudo vai ficar. Não, não tem nada disso, gente. Realmente eles ajudavam uns aos outros, pelo que eu acabei de falar a respeito daqueles que vieram de outras nações. Eles não tinham realmente onde ficar, não tinham nenhuma forma de iniciar a sua vida ali em Jerusalém e, portanto, recebiam a ajuda daqueles que tinham condições, tá certo? Então, esse é o contexto, essa é a ajuda, tá certo? É importante ler o texto e perceber o seu contexto, que é o contexto judaico, tá? Lembre-se que essa narrativa, ela é justamente uma sequência da celebração de Shavuot, tá certo? É daí que Lucas está narrando, está citando justamente estes irmãos que agora fazem parte do grupo, tá bom?
ainda com esse mesmo raciocínio, veja só, diz o verso 45, é um complemento do 44. Vaimru et aruzatan ve'et kinyanan vaihalku otan lekulan leish ish kfi marsoro, e vendiam propriedades e suas aquisições e compartilhavam para todos, de homem para homem, conforme a necessidade de sua boca, isto é, conforme a necessidade de cada um deles a respeito da alimentação também, tá certo? Então, como diz o texto, essa é uma das formas, vender as propriedades era uma das formas de ajudar os irmãos que agora faziam parte deste maravilhoso grupo dos que confiavam em Yeshua. Então quer dizer que aqueles que venderam suas propriedades também ficaram sem onde morar? Obviamente que não, gente, né? Então, percebendo essas pessoas que poderiam vender algumas de suas propriedades e com o recurso dessa venda poder ajudar seus irmãos, assim o fizeram, tá? Então, essa foi a motivação para ajudar os irmãos que agora faziam parte, tá certo? E compartilhavam com todos, como diz o texto, de homem para homem, tá bom? Conforme a necessidade de cada um. Neste sentido, eu quero aqui abrir um parêntese, tá certo? Já que estamos tocando nessa questão dessa ajuda que era oferecida a esses irmãos que vieram de outras nações e que agora faziam parte deste maravilhoso grupo dos Shalichim, dos que confiavam em Yeshua, tá bom? É interessante notar que essa atitude deles de ajudar os seus irmãos e aqueles, eu vou focar aqui principalmente naqueles que tinham condições, obviamente, que tinham suas propriedades, que venderam algumas para ajudar seus irmãos. É interessante notar porque são pessoas que tinham posses, certo? E que faziam parte do grupo. Tinha pessoas que não tinham tanta posse e tinham pessoas de posse que faziam parte do grupo. Tudo bem? Então, olha só. Com toda certeza, essas pessoas, Talmidim, discípulos de Yeshua, agora não estou falando apenas dos 12, tá? Todos aqueles que aprenderam com nosso Mashiach Yeshua a respeito da Torá. Eu sempre faço questão de dizer isso, tá? Porque sempre tem alguém que está chegando aqui no canal, né? Tá? Então, você que já tem um tempo, né? Acostume-se com isso, tá? A gente sempre faz questão de repetir. Então, aprenderam com Yeshua muitas lições, com toda certeza, tá? Principalmente, e aqui eu vou trazer o que nós acabamos de ler no texto, a respeito da relação do ser humano com as riquezas, certo? Então, eles não estavam ali totalmente de fora daquilo que Yeshua já havia ensinado. Ou aprenderam realmente diretamente com Yeshua, ou aprenderam com os Talmidim de Yeshua, tá bom? Então veja bem, o que eu estou me referindo? Eu convido você para nós analisarmos com bastante calma e com bastante atenção um momento em que Yeshua ele se depara com um jovem rico que lhe faz aí uma incrível pergunta, tá bom? Eu trouxe aqui esse slide para você. O diálogo entre Yeshua e esse jovem rico está em Matitiahu, capítulo 19, do verso 16 ao 30. Também na carta de Marcos, no capítulo 10, do verso 17 ao 22. E em Lucas, o mesmo autor da carta que nós estamos estudando,
capítulo 18, do verso 18 ao 23. Tá bom? Bem, o que aconteceu? Tá certo? Eu sei que muitos aqui já, já sabem, mas vale a pena trazer à tona, porque o momento ele é propício do texto de Atos, tá certo? Certa vez um jovem rico abordou Yeshua e disse para ele: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Yeshua disse para ele: obedeça aos mandamentos, certo? Obedeça aos mandamentos. Então ele pergunta quais. Yeshua começa a citar para ele os pronunciamentos do Eterno. Quando Yeshua termina de falar, este jovem diz para ele: mas todos esses mandamentos eu tenho praticado desde a minha infância, desde a minha juventude. Então, nessa interação, nessa conversa entre eles, é aí exatamente que Yeshua percebe, na verdade, sabendo Yeshua que ele é uma pessoa de posse, que na verdade, só pela conversa, gente, tá? Não tem nada a ver com onisciência, não. Pela conversa dos dois, entre Yeshua e esse jovem, ele percebe que, na verdade, o foco deste jovem, isto é, o seu coração, não estava aplicado definitivamente na Torá, mas nas suas riquezas. É por isso que, logo em seguida, Yeshua diz assim para ele: então, vende todos os teus bens, entrega aos pobres, vem e me segue. Aqui eu trouxe essa imagem para você. Então, ou seja, Yeshua foi diretamente ao ponto que o jovem não estava entendendo, que ele mesmo não estava com seu coração aplicado na Torá, mas nas suas riquezas. O jovem, pelo fato de ser muito rico, ter muitas posses, ele foi embora triste, porque realmente teria que se desfazer de toda a sua posse. Na mente do jovem, né? Na verdade, aquela foi uma... Yeshua quis mostrar para ele essa lição, de que, na verdade, o seu coração desse jovem não estava aplicado na obediência à palavra do Eterno, que é a Torá, mas em suas posses. Entende? Depois desse ocorrido, certo? Depois desse momento, Yeshua, ele fala para seus talmid. Agora vamos ao texto aqui que eu trouxe para você. Mateus, capítulo 19, verso 23. Diz assim: depois da interação com o jovem, ele disse isso. Vaiomer Yeshua, e disse Yeshua el Talmidav, para seus discípulos: Amém. Amém, aqui ó, que é um acróstico, certo? Cujas iniciais, o Aleph, o Men e o Nun, são justamente as primeiras letras de um acróstico que significa Elohim é rei fiel. Elohim Meler Neman. Elohim é rei fiel. Interessante, Yeshua sempre dizia no começo, né? E não no final, mas no começo. Ele disse: Amém. Ani Omer Lachem, eu digo para vocês, Ma Kasher, quão difícil laish para o homem e ser rico levou entrar ele para Malchut Hashamayim, para o reino dos céus. Então, olha, quão difícil é para o homem rico entrar no reino dos céus. Olha só. Mas, irmão Raimson, o problema está nas riquezas? Não. Nós vamos entender isso mais adiante, tá certo? Veja bem, nós chegamos até aqui esse texto dos escritos nazarenos em Matitiahu, em que Yeshua está falando, nós viemos a partir do texto que está dizendo que os irmãos ajudavam aqueles que realmente estavam iniciando em Jerusalém,
certo? A sua vida ali, porque passaram realmente a conviver com o grupo, só para você não se perder aí, bom? Mas por que será que é tão difícil um homem rico entrar no Malhut Hashamayim, no reino dos céus? Hum? Bem, se você está chegando agora no canal e nós já falamos a respeito do Malhut Hashamayim, que também é a mesma coisa sobre o Malhut Hailohim, expressão essa que vai aparecer no texto seguinte. Eu vou deixar aqui para você, aqui ó, em vermelho, no vídeo Maisai Hashlichim, Atos dos Emissários, capítulo 1, parte 2. Você procura lá na playlist e tem um estudo especificamente sobre o que é o Malhut Hailohim, o reino de Elohim, e o Malhut Hashamayim, certo? Que é o reino dos céus. Tá bom? Então, veja só, por que é tão difícil um homem rico entrar? Vamos ao verso 24. Ve'od ani omer lachen. E ainda eu digo para vocês que nakal lagamel, pois é fácil para um camelo lavor passar derer hu hamachat, pelo caminho buraco da agulha. Mivo asir el malhut hashamayim, do que entrar um rico no reino de Elohim. Malhut ha-Elohim. Então, gente, veja só, são palavras do nosso Mashiach Yeshua, né? Então, que incrível, uma lição muito importante de Yeshua para seus Talmid, e que temos aqui a oportunidade de, ao ler os relatos de Matitiahu a respeito do que Yeshua ensinou naquele momento, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tá? Em primeiro lugar, o que Yeshua estava dizendo? O que significa o caminho do buraco da agulha? O caminho buraco da agulha, né? Derech hur hamachat. Hamachat. Bem, eu vou aqui abrir um parênteses a respeito disso, para você poder entender, né? É um dos textos mais lidos, também muito conhecido, certo? Porém, nós precisamos perceber o contexto justamente do que está falando e também os elementos que fazem parte da vivência deles ali em Jerusalém, para poder entender o que Yeshua estava dizendo ou se referindo, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui uma foto, certo? Eu coloquei aqui em cima do portão de Yafo, que é um dos 10 portões de Jerusalém. 2 foram desativados, portanto, nós temos aqui 8, certo? Em funcionamento. Então, um dos 8 portões, vamos dizer assim, que é o portão de Yafo, tá? Muito visitado, por sinal, em Jerusalém. Essa foto é de 1891, né? Então, é uma foto muito antiga, né? Você percebe aqui uma pessoa, aqui em primeiro plano, né? Ali em segundo plano também aqui atrás, outras pessoas. Mas eu quero que você observe aqui, ó, essa entrada, tá? Que é a entrada do portão de Yafo. Aqui eu trouxe para você mais uma imagem, tá certo? Ó, olha só aqui o portão de Yafo, tá bom? Aqui a entrada, certo? Em um outro período, certo? Essa foto aqui, ela tem mais de 120 anos, gente, tá? Então, faz bastante tempo, tá certo? Então, o que significa o caminho do buraco da agulha? O que acontecia? Basicamente, gente, quando a pessoa... Aqui, basicamente, era um dos caminhos onde se entrava na cidade, tá? Com seu camelo, com suas cargas, com seus bens. Certamente, quem sabe, esse foi uma das entradas por onde entraram aqueles que agora fazem parte do grupo dos emissários. Olha só que interessante, né?
quem sabe, gente, por aqui, por um desses portões, eles entraram. E veja bem, só que acontecia que às vezes era preciso, por causa da segurança da cidade, certo? Haviam horários específicos para se manter fechado esse portão. Tudo bem? Neste sentido, sempre havia uns retardatários, aqueles que vinham depois que o portão já havia fechado e tudo mais. Então, para permitir que essas pessoas entrassem, então existia uma, como que uma portinhola, uma porta pequena. Você percebe aqui, ó, onde eu estou colocando esse pontinho vermelho, ó, tá? Uma portinha pequena dentro, interessante, dentro da porta maior, que é essa aqui em cima, né? Uma das folhas da porta, ó, tá certo? Então é a portinha da porta, a porta da porta. Interessante, né? Então, gente, é justamente aqui que está o contexto do que Yeshua estava falando, tá? Então, é por aqui que eles deveriam entrar, depois que o portão já havia fechado, né? Conforme o seu horário. Eu também separei uma outra imagem aqui para você ver aqui, ó. Então, você tem aqui uma pessoa, certo? Aqui a entrada do portão de Iafo, certo? Passou por várias reformas. É bom lembrar, tá certo, que Jerusalém foi sitiada várias vezes, foi reformada por isso várias vezes, tá certo? Então vocês vão ver em algumas imagens algumas configurações um pouco diferentes. Então, novamente, aqui um homem, certo? Sentado, e à frente dele o seu camelo, com suas cargas aqui ao lado, né? E aqui você percebe, eu coloquei aqui uma seta vermelha para apontar justamente o caminho, buraco da agulha. Derer, caminho, Hur, buraco, Hamadhat, da agulha. Caminho, buraco da agulha, certo? Então, essa entradinha chamava-se assim, certo? Caminho, buraco da agulha. Não é, gente, um buraco em si no chão, né? Mas é essa entradinha pequena que existe na porta, tá certo? Esse aqui é o buraco a que se refere aqui, né? Hur, tá bom? Na expressão que Yeshua utilizou aqui, tá certo? Mas afinal, o que é a agulha? Né? Será que a agulha tem a ver com a agulha de costurar, né? Roupa? Ou porque Lucas, né, que tinha a ver com costurar, né, com a medicina, alguma coisa, né? Então vamos lá, vamos ao contexto. Tem uma outra imagem que eu separei aqui, e essa imagem, olha, ela foi capturada, né, foi tirada pelo próprio Moré Felipe em uma de suas viagens a Israel, juntamente com a caravana, né? Caravana Mishpachat, né? Caravana da família. Mishpachá. Então, aqui, olha só, aqui dá para ver mais claro o que eu quero dizer para você. Derer Hor Hamachat, caminho, buraco da agulha. Eu marquei aqui em vermelho ó, a palavra agulha, tanto a tradução quanto a expressão em hebraico, machat, agulha. E essa setinha está mostrando, eu creio que está dando para você ver aqui, ó, essa vara de ferro aqui, ó, na parte próximo a essa portinhola aqui, que é o buraco, entre aspas, né? Buraco, mas nessa configuração de porta, tá certo? Esse portão já é um outro portão que foi construído ao longo da história das reformas de Jerusalém, certo? Dá para perceber aqui que é um portão de aço maciço, muito espesso, portanto, muito pesado, tá certo? Realmente é algo difícil de mover, né? Então, gente, esse aqui, ó, meio acinzentado, pintado, né, de meio cinza, é que é a agulha, tá certo? Ela é que é a agulha, tá bom? Eu vou mostrar aqui uma outra imagem para você.
Aqui já mais perto, olha. Ó, aqui com a setinha amarela, ó. Essa é a agulha. Apesar não tem as dimensões da agulha que você utiliza para costurar aí na sua casa, né? Mas é o nome que foi dado, gente, tá? E isso é contexto original, tá bom? Que é o contexto judaico, certo? Cultural ali da época, tá bom? Então, essa é a agulha. Aí você pensa, ah, então o buraco da agulha é esse aqui. Não, não é esse. Repito, o buraco da agulha é justamente essa portinhola aqui, gente, tá? Esse é o buraco da agulha, tá certo? A agulha era uma que essa peça de metal aqui, essa vara de metal servia, chamada agulha, servia justamente para fixar o portão e essa portinhola. Existe um engate nela que serve para favorecer a entrada daqueles que vão passar por ali, tá certo? Bem, o que que Yeshua estava falando ali, dizendo que é mais fácil um camelo entrar pelo caminho do buraco, pelo caminho buraco da agulha, é porque, gente, do que um rico entrar no céu. Veja bem, uma pessoa com o seu camelo, com todos os seus bens, isto é, com toda a sua riqueza, olha só o contexto, tá? Dificilmente conseguiria entrar aqui. Na verdade, ele não entra. Um camelo sem a sua carga, certo? Ele se esforçando bem, né? Ele consegue passar por aqui, ó. Ele sozinho, o camelo, tá? Mas o camelo com todas essas cargas aqui, não. Ele não consegue passar justamente por essa portinhola, que é o caminho buraco da agulha. Não consegue passar. Portanto, mesmo sendo tão difícil ele passar com toda essa carga, Yeshua está dizendo que é mais fácil esse camelo conseguir passar por aí que um rico entrar no Malhut HaElohim, no reino de Elohim. Por quê? Gente, ora, o que que Yeshua estava querendo dizer ali? Que o coração da pessoa que tem posses, óbvio que isso não é de todas as pessoas, mas de uma grande maioria, parabéns para as exceções, tá? Mas o coração da grande maioria que tem muitas posses, o seu coração está focado, aplicado em suas riquezas. Olha só. Então, preste bem atenção. Nesse sentido, por que que o homem com grandes posses tem a dificuldade de entrar no Malhut HaElohim? Bem, certa vez Yeshua disse que onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Olha só. Onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. A pessoa de muita posse e que é uma pessoa desligada da Torá, e aí é o diferencial, desligada ou fora, que não conhece no sentido de não praticar, de não amar no seu dia a dia, na sua vida, os princípios do eterno, o seu coração está aplicado nas riquezas e não na Torá do eterno. Sabendo que o reino do eterno é a Torá em nosso coração, em nossa vida, em nosso ser, em nossas atitudes. Ora, mas se o coração já está ocupado pelos bens materiais, pelo amor aos bens materiais, então não há espaço para a Torá nesse coração. Entendeu? Então, esse é o contexto. Essa é a dificuldade para a pessoa que tem posses e que não ama a Torá entrar no Malhut HaElohim, no reino de Elohim. Não há espaço para a Torá no coração de uma pessoa cujo coração ama mais as riquezas do que a própria Torá. Então, o problema é ser rico? Não. O problema não é ser rico. O problema é aonde o seu coração está aplicado. O que realmente é riqueza para o seu coração? As suas posses ou a Torá do Eterno em sua vida, em suas práticas? Isto é,
Se você com muito hoje consegue praticar a Torá no seu dia a dia, e se amanhã você não tiver o muito se tornar bem pouquinho, e ainda assim você continuar servindo com alegria ao Eterno, então o seu coração está aplicado realmente na Torá de Adonai. Significa que a riqueza, os bens materiais, melhor dizendo, não é a riqueza do seu coração, mas a Torá do Eterno, que vale muito mais do que ouro e prata. Incrível, né? Então, essa é a lição que Yeshua estava trazendo para seus talmide a respeito do que aconteceu e que logo em seguida ele apresentou essa parábola, essa midrash para eles, né? E eles aprenderam certamente. E é interessante notar que essa lição, a gente vê ela na prática no contexto de Atos, com os irmãos de posse ajudando aqueles que agora iriam fixar residência em Jerusalém, fazendo agora parte do grupo, não é? Interessante isso. Para concluir essa parte, eu separei um slide para você especial aqui, tá? Então veja bem, vamos lá, com calma. Nós temos aqui a letra Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico, por isso que tem o número 3 aqui, ó. E ela representa camelo, certo? Com a letra Gimel se escreve a palavra Gamal, camelo, tá bom? E nós temos também aqui, logo abaixo, a letra Re, tá bom? Re, que ela tem como representação a palavra furo, certo? Furo. Ou representando que uma abertura, tá bom? Pelo fato dela ser a quinta letra do alfabeto hebraico, então o número 5, tá bom? Por que essas duas letras? Que são os dois elementos que Yeshua cita na sua palavra. O Gimel e o Re. 3 e o 5. Se nós somarmos 3 mais 5, nós vamos ter o número 8. Olha que interessante. E 8, para quem aí já está estudando hebraico e já estudou o módulo de Gemátria, totalmente disponível no canal, então você vai lembrar que 8 é justamente a raiz numérica da palavra Torá, que significa instrução, ensino. Olha que maravilha, né? Sabendo que a soma dos números correspondentes a cada uma das letras que formam a palavra Torá, somando todos eles, dá 611. Portanto, o valor numérico é esse. Se nós somarmos 6 mais 1 e tornar em um único número, certo? Nós vamos ter o número 8. 6 mais 1, 7 mais 1, 8. Portanto, a palavra Torá, ela é equivalente ao 8, que é a soma dessas duas letras aqui, os valores numéricos, camelo e furo, representando uma abertura. Neste sentido, aquele rapaz que disse diante de Yeshua estar praticando a Torá desde a sua infância, na verdade não estava não. Olha só, é possível isso? É. A pessoa achar que está praticando a Torá, mas o seu coração, a riqueza do coração, do desejo, do fundo da sua alma, a sua riqueza não é a Torá, mas outras coisas, então você nunca praticou a Torá na sua vida. Quem está nessa condição, nessa situação, entendeu? Então, se a Torá é o que há de mais precioso na sua vida, aí é diferente. Então significa que o reino do eterno, que é a Torá, está dentro de você, no seu coração. Que maravilha, né? Também 8 é a raiz numérica das 4 consoantes do nome do eterno. Bendito seja o seu nome, seu reino é para todo sempre. Veja só. Então, as 4 consoantes do nome do eterno, o eterno em si,
ele que produziu a sua Torá, a sua instrução e que nos presenteou, então significa que ela está dentro do seu coração. Não estava a Torá dentro do coração desse rapaz. Ele não amava definitivamente praticar os preceitos do Eterno. Entendeu? E por último, 8 é justamente a raiz numérica da palavra Yeshua, que significa salvação, e que é o nome do nosso Mashiach Yeshua. Né? Então veja bem, ou seja, aquele rapaz praticava a Torá? Sim, mas do jeito dele. Não da forma como 8 aqui, ó, como Yeshua ensinou de forma plena a respeito da prática da Torá, que é a sua essência e que, portanto, nos presenteou o Eterno, a Torá, no Sinai, e que entregou nas mãos de Moisés, e que, portanto, ensinou tanto ao povo de Israel quanto às pessoas de outras nações e que estavam junto com o povo de Israel no deserto, a caminho de Canaã. Todos receberam a instrução de Moshe, que foi dada pelo Eterno. A Torá, os seus pronunciamentos. Olha só que incrível, né? Então, gente, Yeshua estava dizendo que, na verdade, aquele rapaz nunca havia praticado a Torá realmente do fundo do seu ser, com todo o seu coração. Os Talmidim aprenderam essa lição. E nos textos que nós estamos lendo de Atos, nós estamos vendo isso presente. Incrível, né? Como diz o texto, vendiam propriedades e suas aquisições e compartilhavam para todos, de homem para homem, conforme a necessidade de sua boca. Eles precisavam se alimentar, precisavam iniciar sua vida ali em Jerusalém e formou-se um grupo muito bonito. Incrível, né? Verso 46 diz assim: Umidei yon beyom ze dirkam tamid levaker bereichal belev echad bevatichen vayorlu lechem chukan besimcha velarman parsu uvton levav. E cada vez, dia após dia, neste caminho deles, continuamente refletiam no templo, em um só coração. É importante lembrar, gente, que eles refletiam no templo, muita calma nessa hora, porque quem realmente realizava os serviços no interior do templo, no Beit HaMikdash, Casa da Santidade, eram os levitas e da família de Aharon, conforme a instrução do Eterno, certo? Então, como é que eles iam continuamente ao templo? Existia realmente um espaço destinado para as pessoas que não eram Koani, que não eram sacerdotes, que podiam estar ali, fazer suas meditações, fazer seus estudos, fazer suas tefilot, suas orações, certo? Ao Eterno. É nesse contexto, certo? Que eles refletiam no templo. E em suas casas comiam pão como de costume, com alegria, e dividiam o pão com simplicidade de coração. Observe a vida deles como era muito simples, gente, certo? Obedecer a Torá é algo muito simples.
Talvez você que está iniciando o caminho em Teshuvá esteja pensando que é um caminho tão complexo. Não é não. Foque, observe, preste atenção no que o Eterno falou, certo? Nos seus pronunciamentos e no modo como ele, ao longo da Torá, faz com que o povo de Israel pratique as suas instruções, e a gente percebe no relacionamento entre as pessoas ao longo da Torá como é que as suas instruções devem ser obedecidas. O Eterno não escondeu de sua Torá, no caso, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Eterno não escondeu os acertos e os erros. Portanto, dos dois modos, existem lições para nós entendermos de que forma deve ser obedecido a instrução do Eterno. E o nosso Mashiach, Yeshua, traz isso de uma forma grandiosa, plena. Ele plenificou a Torá. E os seus Talmid aprenderam a lição e agora estão praticando com aqueles que estão chegando, certo? Portanto, você que está iniciando o caminho de retorno ao Eterno, o caminho de Teshuvá, agora, não é um caminho difícil, é um caminho leve, que não tem o peso das religiões, que não tem realmente aquela carga pesada no seu ombro com uma lista de coisas que realmente talvez você tenha carregado até aqui. Ah, então significa que praticar a Torá pode fazer tudo o que quiser? Não. Agora, as instruções que o Eterno dá, realmente, se você praticar de todo o seu coração, do fundo do seu coração, com todo amor, se você tiver a Torá como o que há de mais precioso para a sua vida, assim como nós em Teshuvá temos, então você vai ver o que é uma leveza no caminhar de retorno ao Eterno. Só quem está caminhando é que sabe. Então, ou inicia o caminho por amor, ou não se inicia o caminho de retorno ao Eterno. A prática do que ele nos ensinou, entendeu? Se for iniciar só para experimentar, só por curiosidade, é melhor nem iniciar. Vai se tornar semelhante a este jovem que achava que estava obedecendo as instruções do Eterno, mas o seu coração estava apegado às riquezas. Portanto, o seu coração, não, no seu coração não havia lugar para a Torá. Entendeu? Devemos obedecer à Torá do fundo do nosso coração, com todo o nosso amor, com todo o nosso fôlego, com todo o nosso muito. Você está entendendo? Então é simples, gente, como eles viviam também de forma simples. E quando diz aqui simples, não está se referindo aqui à tecnologia da época, né? Hoje nós temos aí tantas tecnologias, tanto desenvolvimento, né, em vários setores da sociedade. Mas a simplicidade que eles tinham não está ligado à tecnologia em si que nós concebemos como tecnologia. Está ligado realmente o modo como eles tratavam uns aos outros. Eram pessoas simples, certo? Que realmente obedeciam à Torá e que viviam no seu dia a dia da melhor maneira possível, conforme as instruções que recebiam pelos shalichim, pelos emissários, que aprenderam com Yeshua a respeito da obediência à Torá. Tá? Caminhemos. E aqui nós temos o último texto do capítulo 2, e aqui nós concluímos o capítulo 2, que diz assim: Vaivahu et Elohim, e abençoavam Elohim, vaimetzeu chen beinei kol ha'am
Verradon, Rosif, Yom, Yon, Al-Haidá, Et Hanoshaim, e alcançavam favor, graça, aos olhos de todo o povo. E o Senhor acrescentava dia após dia sobre a congregação dos que eram salvos. Então vamos por parte. Diz aqui que eles abençoavam Elohim, abençoavam o Eterno. Aí você me pergunta, é possível então abençoar o Eterno? Mas eu sou um simples mortal, é possível? Sim, é possível. É possível sim abençoar o Eterno. Mas me disseram que não. É possível, meu querido. O que é abençoar o Eterno? Bendizê-lo. E existem várias formas de bendizer ao Eterno, certo? Como é que você tem bendito ao Eterno? Bem, uma das maneiras é através das nossas atitudes. E nas nossas atitudes, quando pautadas ou baseadas na Torá, na instrução do Eterno, nessa hora nós estamos bendizendo o nome dele. Nós estamos abençoando ao Eterno. Por quê? Porque uma pessoa que sabe que você é uma pessoa que segue a Torá, que pratica os mandamentos do Eterno, as suas instruções, e ao ver o seu comportamento muito nobre, justo, honesto, automaticamente vai entender que o Eterno, ele é justo, ele é honesto, e ele mantém a sua palavra. Porque você assim o faz. Nessa hora você está abençoando ao Eterno. Essa é uma das maneiras, certo? Um outro modo, eu separei aqui uma imagem para você, uma foto. Ó, aqui duas pessoas almoçando, né? Antes de nós degustarmos um bom alimento, certo? Antes do almoço, antes da janta. Então é um costume judaico e que se você tem na sua família, provavelmente você herdou esse hábito, esse costume de abençoar ao Eterno. Olha só que interessante. Então, antes de qualquer outra grupo, né, religioso então eles já é um costume muito antigo, um costume judaico de abençoar ao Eterno, agradecendo pelo alimento. E isso é muito antigo, gente, muito antigo mesmo. Nós dizemos antes das refeições, né? Nesse caso da imagem que você está vendo aí, o almoço, né? Nós dizemos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lermin haaretz. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei da eternidade, que nos dá o pão da terra, ou que tiras o pão da terra. Olha só, então quando você para agradecer ao Eterno pelo alimento, você está abençoando a Ele. Você é grato por cada alimento que vem à sua boca. E, obviamente, né, que nem tudo é alimento, tá certo? Sobre alimentação, o Eterno nos ensina na sua Torá. Porção Shemini, certo? Não recordo, não sei quem é o dos professores que vai apresentar essa porção. Então, você que ainda não sabe o que é alimento e o que não é, conforme as instruções do Eterno, vamos estudar na porção Shemini, tá? Então, gente, existem várias formas de abençoar o Eterno. Então, diz o texto que eles faziam isso e alcançavam, portanto, o favor, isto é, a graça. As pessoas viam eles com bons olhos. Eles eram respeitados pelos Yehudim, certo? Que, em alguns casos, talvez não seguiam a Torá da forma que Yeshua ensinava, mas ao ver o comportamento deles, honesto, sincero, amistoso, então eram bem vistos pelo povo. Houve um tempo em que passaram a ser perseguidos, mas antes disso,
houve esse tempo de bonança, onde tinham uma boa convivência com seus irmãos Yehudim, tanto aqueles que praticavam a Torá não necessariamente da forma como Yeshua ensinava, e também com aqueles que praticavam a Torá com os ensinamentos de Yeshua. Todos convivendo bem, olha só, gente. Então não havia essa briga, certo? Que infelizmente hoje repercute aí pela internet, em tantos locais, sobre um pensa uma coisa, outro pensa outra, sabe? Existem mais coisas que estão separando as pessoas do que unindo. E o que deve nos unir é justamente a palavra do Eterno, que é a Torá. Debates e mais debates, ofensas, né? Então, veja só que coisa, né? Às vezes a gente percebe até nos comentários, em alguns comentários, tanto aqui no chat quanto nos comentários do vídeo, a pessoa não dá nem sequer um shalom, shalom, uma coisa tão simples, gente, né? Shalom, meu irmão, minha irmã, shalom. Que a plenitude do eterno esteja com você. Mas às vezes não, já começa falando assim de uma forma, como diz, chegando de dois pés, né? Já com cinco pedras na mão. Mas o povo em Tchuvá que pratica a Torá da forma que o nosso Mashiach Yeshua nos ensinou, se comporta justamente da forma como você está vendo no texto. Pessoas simples, que praticam a Torá e que procuram realmente viver da melhor maneira possível, em paz, com as pessoas à sua volta. Veja, esse é o caminho que Yeshua nos ensinou a praticar da Torá, que amamos tanto praticar. E o número de pessoas que eram acrescentados a cada dia só crescia, né? E, portanto, dos que eram salvos, né? Não é salvação para a vida eterna já diretamente, gente. Era que eram salvos conforme Shimon Kefa havia dito, né? Salvem-se dessa geração torta ou essa geração realmente torcida, como nós estudamos anteriormente, né? Ou seja, uma geração que, obviamente, não eram todos, mas que alguns torciam a Torá, faziam com que a Torá fosse deturpada através das suas interpretações, da sua forma de viver, e que infelizmente naquela época ensinavam algumas pessoas assim. Então é desse contexto que o Lucas está falando sobre eram salvos, tá, gente? É isso, tá bom? Então aqui nós concluímos o capítulo 2. Eu quero aqui agradecer a sua participação, o privilégio de ter você aqui essa noite, nesse grandioso dia. Deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado pela sua participação. Que o Eterno abençoe você, sua casa e toda a sua família. Sempre, sempre. E é sempre uma honra ter a sua participação aqui. Tá certo? Eu espero que você tenha compreendido aquilo que nós tentamos transmitir através do capítulo 2, bem como do capítulo 1, tá bom? Você que está chegando agora, eu peço para você que acompanhe desde o início, tá? Do primeiro vídeo, desde a introdução e dos vídeos subsequentes, para que você acompanhe o raciocínio da leitura interpretada no seu contexto original até chegar aqui, onde nós estamos na aula de hoje, tá bom? É sempre uma honra fazer estes vídeos, tá bom? Agradeço a todos os Morinhos, todos os professores, pela oportunidade de trabalhar ao lado de cada um deles. Que o Eterno abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Bem, eu não podia deixar de anunciar justamente aqui a programação da Ativa Total, né? Aqui do canal. Ontem, como eu falei no início da transmissão aqui do estudo, ontem, terça-feira, às 19 horas, nós
tivemos o Momento do Hebraico com o nosso querido Moré Marcos Felipe. Está sendo sempre um grande sucesso, sucesso total. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, meu querido Moré Marcos Felipe. Hoje tivemos a honra aqui, a quarta-feira, às 19 horas, de apresentar Atos dos Emissários, Maisai Hashlichim, ok? Este que vos fala, professor Raimson Correa. E amanhã, olha só, teremos a nobre presença do nosso querido Moré Renato de Prísio com um pedacinho da Torá. Estamos aprendendo sempre com o nosso querido Moré, que logo logo estará apresentando porções de alguns Shabbatot, né? De alguns sábados. E aí, nosso querido irmão vai participar também, né? O Shabbat. Ele participa já no chat. E agora ele vai participar, já está escalado em uma porção semanal. Não recordo qual é a porção. Vamos ter aí a honra de ter o nosso querido Moré Renato de Prísio no Shabbat. E às sextas-feiras, às 18 horas, o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat, com a porção semanal apresentada por um dos professores da Teshuvah. E no sábado, às 10 horas da manhã, o Shacharit, e no sábado, às 16 horas, o Arvit. Portanto, essa é a programação semanal da Teshuvah Total e que temos a honra de compartilhar com você todos os estudos que são realizados aqui. Bom, você deve ter visto aqui o QR Code, tá bom? Você está vendo aqui, ó, isso. Então, através dele, com a sua câmera do seu telefone conectado à internet, você vai ser direcionado para o Telegram da Teshuvah Total. O Telegram é apenas para nós enviarmos os materiais, os PDFs, tá bom? Para você ter acesso. Não é um Telegram de conversação, tá bom? Se você quiser enviar sua dúvida, pode escrever aqui no comentário do vídeo, tá bom? Ou para o e-mail, tá certo? Então, fica aqui o meu agradecimento a todos. Tá? O PDF de Maisai Hashlichim vai sair só no final do estudo de Atos, portanto, ao término do capítulo 28, tá bom? Aí sim, eu vou compilar todos os capítulos e aí vou disponibilizar no Telegram todo o livro de Atos que nós estamos estudando aqui, tá bom? Vou deixar vocês com uma bela canção, né? Será que alguém aqui vai acertar qual é a canção? Desafio, né? Será que é um desafio fácil de acertar, né? Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem, né? Todo mundo sabe que eu gosto dessa canção. Gosto de todas, tá, gente? De todas. Essa aqui a gente sempre tem como aquela, né? Aquela aqui para fechar aqui o nosso estudo dessa noite. Tá bom, gente? Muito obrigado. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem. Shavua Tov, uma boa semana. Laila Tov, uma boa noite.
ki hadamada dara, ei khalili, yale